já ouvi de algumas pessoas a pergunta: mente crística? O que é mente crística? O que é crístico? Crístico vem do Cristo. Talvez seja uma criação minha, eu não ouvi essa palavra em nenhum outro lugar. Aquilo que é crístico é aquilo que provém do Cristo, aquilo que nasce no Cristo, aquilo que converge para o Cristo e aquilo que de alguma forma tem cheiro, tem jeito, tem comportamento de Cristo. Então, crístico, portanto, é selado pelo jeito de Jesus Cristo, Jesus ou Cristo. De modo que a mente crística é a mente que de alguma forma recebe os conteúdos de Cristo, exercita os conteúdos de Cristo, pensa os conteúdos de Cristo e, portanto, os sentimentos, emoções e comportamento têm a cara e o jeito de Cristo. Essa é a proposta, e a mente crística, portanto, é toda uma jornada no sentido de aprender e trazer para si, tanto interna quanto externamente, esse cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo começa na mente. Portanto, iniciamos hoje à noite uma série, a mente crística. Essa série, que nós aprendamos a viver de modo crístico. E viver de modo crístico não significa viver de maneira perfeita. Porque enquanto estivermos no mundo, nós estaremos debaixo das ambiguidades da existência, das limitações da existência. Como o próprio apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, não que eu já tenha alcançado essa posição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o nosso alvo é Cristo, viver como Cristo, e isso a partir da mente, que eu chamo de mente crística. Nesse sentido, Gálatas 2:20 é emblemático, quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A segunda função é a função racional. A função racional, portanto, é a função que avalia a realidade, que nos ajuda a fazer um ajustamento à realidade ou ajustar a realidade a nosso favor. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, verso 1, que do homem é a tarefa de fazer planos. A função racional, portanto, é a função que nos habilita a planejar. E essa é a função própria do ser humano. O ser humano planeja. Ele adapta a realidade a si ou se adapta a ela para viver melhor. É a função racional da mente. A terceira função é a função intuitiva. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:11 que o Espírito do homem conhece as coisas do homem, assim como o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, o Espírito do homem conhece as coisas do homem. Aquilo que nós somos no campo lógico, nós conhecemos de nós mesmos. Há uma contrapartida que nos conhece de maneira ainda mais profunda. Eu sei quem eu sou do ponto de vista racional e lógico, mas há uma porção de mim mesmo que me conhece mais do que eu mesmo me conheço. E quando eu consigo acessar essa dimensão, ter comunhão comigo mesmo, no sentido mais profundo, aquilo que Paulo chama em Efésios 3:16 de homem interior, ou íntimo do ser, ele diz, escrevendo aos Efésios: eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus no homem interior.
A quarta função é a volitiva de vontade. Nessa função, o texto que nos orienta é o de Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, quando o autor da carta diz: andem em espírito e vocês não vão cumprir as concupiscências ou paixões da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que vocês querem. E em Romanos capítulo 7, Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto, que aborreço, é isso que eu ando fazendo. Portanto, a função volitiva da mente é uma espécie de portal, tanto para as dimensões superiores da mente, quanto para as dimensões inferiores. Que dimensões inferiores são essas? A primeira delas é a função apetitiva, a função que a Bíblia chama de carnal. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo fala dessa função apetitiva da carne. E ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que andam de acordo com as normas, controle, desejos, impulsos e pulsões apetitivas, carnais, não podem agradar a Deus. Porque quem está na carne faz coisas que desagradam a Deus. Mais baixa e negativa, destrutiva, por assim dizer, é a função mental que eu chamo de função diabólica. A palavra diabo não é nome próprio. Diabolos, no original, no Novo Testamento, significa aquele que faz tropeçar. Então, nesse sentido, qualquer um de nós pode ser um diabo, não necessariamente o diabo. E aqui eu não estou dizendo que o diabo não existe. Eu estou dizendo que diabo é todo aquele que faz alguém tropeçar. A função diabólica da mente, portanto, é uma função que sempre nos leva à destruição. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nesse verso, vocês já podem ter a orientação desses dois polos, o diabólico e o Cristo. O ladrão é o diabólico. Eu vim, Cristo, para que vocês tenham vida, é o plano crístico. Trazendo isso para a reflexão da vida mental, nós carregamos potencialmente esses dois polos, tanto o diabólico quanto o crístico. E a vontade, que é esse portal, pode nos inclinar tanto para um lado quanto para o outro. Daí, o escritor ou o autor de Gálatas dizer: para que vocês não façam o que vocês querem. Pensando na mente crística, nós pensamos que a mente carrega tanto uma dimensão de superfície quanto uma dimensão ou porção de profundidade. E a dimensão de superfície é como a ponta de um iceberg. Esconde um conteúdo muito maior nas profundezas. A porção que aparece é a porção racional. As demais funções estão embutidas, estão nos bastidores. Aquilo que eu conheço de mim mesmo é apenas a ponta do iceberg. O meu comportamento, que aparentemente está sob o meu controle, não está nada sob o meu controle, ou quase nada. O ser humano controla muito pouco de si mesmo, por mais sóbrio que seja. Porque a função racional, embora extremamente importante, não é forte o suficiente para conter determinadas pulsões e paixões. Nesse sentido, é importante que entendamos que a consciência
mas também há a não consciência. Mas o inconsciente, na perspectiva de Freud, é uma espécie de estrutura que já está posta. A não consciência é um tanto quanto diferente, porque é, na verdade, apenas o outro lado da consciência. Como é que a mente consciente e a mente não consciente interagem? Vamos pensar um pouco. Em 1992, eu fiz uma viagem missionária junto com jovens com uma missão. De Recife até a África de navio. Foram 10 dias para lá, 10 dias para cá. Uma experiência absolutamente inesquecível. 10 dias não vendo outra coisa do ponto de vista geográfico senão água. Eu descobri, eu trabalhava no deck do navio, eu era um dos que dirigiam o navio, e um dia um colega que trabalhava na casa de máquinas do navio me levou para conhecer o local. Eu vi um outro mundo, um calor infernal. E os homens trabalhando ali que nunca apareciam, ou quase nunca, somente nas horas de folga. E é interessante que a nossa mente é assim também. Aparentemente nós estamos no controle, mas há conteúdos, ou servos, ou gente trabalhando na casa de máquinas da nossa mente, que estão o tempo inteiro trabalhando, e mesmo quando nós dormimos, essa gente trabalha. Mesmo quando nós apagamos a luz do deck, a casa de máquinas continuou funcionando. O navio trabalhava dia e noite. Dia e noite. E aqueles trabalhadores da casa de máquinas se revezavam. Um grupo trabalhava de dia, outro grupo trabalhava de noite. Assim também é a nossa mente. A porção consciente é bem pequena comparada à porção não consciente. A gente pensa que tem todo o controle das coisas, de repente a gente é atraído por uma fala diferente, um jeito diferente de expor as ideias, um arrobo emocional, alguém diz uma palavra que suscita em nós uma reação, às vezes tão intempestiva, que nós pensamos que uma outra pessoa apareceu. Figura. O que é que você vê aí? Peraí, alguém falou um pedestal, outro falou um vaso. Um vaso. É um vaso? É um vaso, é um pé de um vaso aberto. Peraí, eu não estou entendendo nada, tá uma babel. É um abajur e duas faces. É o quê? Abajur e duas faces. É um abajur e duas faces? Peraí, é um abajur ou duas faces? Tem as duas coisas aí. Tem as duas coisas? Tem as duas faces, eu faço. Veja o pé do vaso. Percebe? Neto, são o quê? Eu acho que é as duas faces só. Só duas faces. O abajur é uma ilusão que essas figuras estão fazendo, na minha opinião. Percebem como o olhar pode produzir uma diferença de percepção? Alguns olham e enxergam um vaso. Outros olham e enxergam duas faces. As duas coisas estão certas. Só que não dá para ver as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Se você quiser enxergar um vaso, você consegue. Não consegue? Mas consegue enxergar um vaso e duas faces ao mesmo tempo? Eu vejo duas faces, mas se eu quiser ver um vaso, eu já não vejo duas faces, eu tenho que ver o vaso. O meu foco vai para uma coisa só. Uma coisa fica em figura, a outra é fundo. Às vezes você está conversando com alguém, você está olhando para a pessoa, mas a pessoa deixa de ser figura, se torna fundo, porque a sua mente está em outro lugar.